Oi, 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 minha gente linda! Muito bem-vindos a essa temporada, nova temporada. Estamos aqui na nossa quinta temporada de DR Boa. Comigo, Kátia Damasceno, a sua host. E comigo, Dr. André Vinícius, o seu co-host. Tá dando certo esse Tá negócio dando bom, por hein? aqui. A gente tá melhorando. A gente troca cadeira, troca cabelo, emagrece, é isso. E é isso aí, malha, faz yoga. Agora a novidade dessa temporada. Tô fazendo yoga, E querido. tá malhando e tá magra. tô malhando. E tô segurando esses musclinhos aí. Hora já se viu. Trabalhada na reposição hormonal. Opa. Obrigada. Aperta, solta. Meu médico cuidando de mim aí, não é verdade? Já falei pra ele, se eu ficar velho, eu te mato. Ai. E essa temporada tá mais do que especial, meus amores. Por quê? A gente vai mudar de pauta porque a gente é desses aqui. Então, a gente já falou bastante sobre saúde. A última temporada falamos muito sobre a saúde da mulher 40+. Vamos continuar nessa pauta de saúde? Vamos. Só que da saúde o quê? Agora a saúde mental, a saúde da cabeça aqui de cima. Bem que é porque homem tem duas, a gente. Então, inclusive essa segunda vai ser a pauta Vai de ser hoje. a pauta de hoje. Porque hoje trouxe aqui pro nosso podcast um grande amigo meu. A André ainda não conhece, conhecia. vamos conhecer hoje. Mas é um grande amigo meu de longa data, Givan Pramoge, meu amigo, conhecido também como simplesmente o rei do Tantra, meus Olha amores. Então, vambora falar daquele assunto que a gente gosta. Bora, que a gente trouxe muito poucas vezes esse Verdade. assunto aqui pro DR Que a gente Boa. tem esse especialista e a gente acha que esgotou. Mas que bom já trazer deu, outros especialistas aqui. Então, hoje a gente vai falar de sexualidade, só que por um ponto de vista diferente, porque eu não sou especialista em Tantra. E sim, por mais que as pessoas confundam o Tantra só com sexo, vai muito, mais muito, mais muito além disso daí. E aí sim, eu trouxe um especialista para falar com propriedade do assunto. Obrigado. E aí, meu Kátia. amigo, isso aí é agenda igual a nossa, viu? Para bater essa agenda Eu aqui, sei. ei, vou te falar, A viu? gente corre pra cima e pra baixo aí, é coisa Que bom, boa, né? obrigado É do por jeito estar que a com a gente gosta. gente. Que é isso, é um grande prazer realmente estar aqui. Aliás, diga-se de passagem, prazer é meu negócio, né? E assim nós começamos, Então vamos lá, meu amigo, como que foi que começou esse negócio de o rei do Tantra? Não, peraí, o que é Tantra? Vamos começar Boa, devagar. desculpa. Eu não sei Vá, nada de Tantra. bora. Vou começar pelas preliminares. Isso, boa. Bom, Tantra, é importante a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas associam o Tantra apenas, única e exclusivamente à questão da sexualidade, né? Mas o Tantra, além da sexualidade, ele é, acima de tudo, uma ciência de transformação, como costumamos dizer. É uma filosofia comportamental que está baseada na quebra de paradigmas. Então, se a gente for analisar o Tantra lá, o Tantra histórico, o Tantra tradicional, não tem nada de sexualidade. São escrituras, e as escrituras tântricas seriam as últimas escrituras, que é para esse momento que vivemos hoje, que na cultura hindu se chama o tempo de Kali Yuga, que é o tempo que nós vivemos, né, nos dias atuais, que é essa questão de transformar a nível de consciência. Então, existiam escrituras anteriores que eram para aquela época, e hoje as escrituras tântricas seriam as que são ideais para este momento. Claro que hoje a gente vive uma nova realidade dentro do Neo-Tantra. Então, o Neo-Tantra, ele traz novas ferramentas dentro do processo terapêutico, associada a outros profissionais que vieram antes, Wilhelm Reich, a gente fala também sobre bioenergia, né, essa questão. Então, tem todo um acúmulo de conhecimentos que trata hoje dentro de um processo terapêutico. Claro que existe o Tantra, como esse que eu estou falando aqui, e existe o Tantra que as pessoas acabam distorcendo, emprestando o nome e que no final das contas não faz sentido, né? A ideia do rei do Tantra foi um apelido que a galera que segue aí, né, o nosso canal, que traz esse tipo de conteúdo, acabou falando, o rei do Tantra, e acabou ficando, né? E eu abracei esse presente. Mas faz palestras no Brasil, faz palestras em Portugal, tem curso lá fora também. Sim. Hoje a gente já atua em mais de 20 países, né? Com certa frequência, hoje, atualmente, 8 países, que a gente sempre está entre Portugal, Alemanha, Holanda, né? Alguns países da América do Sul também.
Então, a gente tem levado essa tecnologia. Na Índia, eu tive o grande prazer de poder ministrar um curso de Tantra na Índia. E o prazer é seu negócio. E o então. prazer, exatamente. Né? Mas eu me senti um americano vindo dar curso de feijoada no Brasil, né? Porque, poxa, o que o brasileiro está aqui falando sobre Tantra, essa cultura milenar que vem de lá, daquela região. E qual não foi a minha surpresa, onde eu fui super bem recebido, assim, e eu fui agradecido, inclusive, por grandes mestres tântricos da Índia, de poder resgatar o Tantra da forma como ele era antigamente, né? Então, para mim, foi realmente um presente poder estar lá, né? E pretendo voltar em breve também. Então, vou fazer a pergunta de leigo. Tantra e massagem tântrica é a mesma coisa? Ótima pergunta. A massagem tântrica, em especial, ela não fazia parte do contexto do Tantra tradicional, né? A massagem tântrica, na verdade, é um grupo, um conjunto de técnicas que a gente utiliza para fazer manobras na região genital com o objetivo de tonificação muscular, para que quando você tenha uma descarga energética... Aperta e solta, meu filho. Exatamente. Ao contrário do aperta e solta que você faz, né, sozinha, a massagem, ela conta com esse apoio de um terapeuta treinado, especializado para esse momento, onde ele vai executar essas manobras, tanto no órgão genital masculino quanto no feminino, para trabalhar essa musculatura que acaba sendo, né, conforme as contrações ali, de forma involuntária, mas ainda assim fortalecendo a estrutura para poder ter mais acúmulo de sangue, mais acúmulo de oxigênio, e aí, consequentemente, preparando essa musculatura para receber uma descarga orgástica no mínimo satisfatória. Então, esse é o objetivo da massagem a nível terapêutico, né? Então, quando a gente trabalha essa questão, a gente vai estar trabalhando também a questão toda de uma construção de uma cascata neuroquímica, neurohormonal, trazendo esse bem-estar da pessoa que recebe, até porque o orgasmo, ele é, né, curativo. Demais, e de graça, e nós mesmos produzimos no próprio corpo. Então, a massagem tântrica, ela vem com esse objetivo. Ao contrário do que seria apenas, mas a massagem tântrica é o Tantra, é parte do Tantra hoje, em especial do Neo-Tantra, mas ela não fazia parte desse Tantra mais tradicional. O Tantra tradicional tem muito mais a ver com meditação, com esse processo de autoconsciência, né, dessa quebra de tabus, paradigmas de outras épocas. E a massagem, ela vem com esse propósito de poder realmente ressignificar, de poder restaurar, de equilibrar os chakras, os níveis de energia, né, que estão associados a esses níveis hormonais, as gônadas, enfim, está associada a uma questão fisiológica que vai trazer bem-estar indiscutivelmente. No caso, existem indicações terapêuticas para o Tantra, né? Por exemplo, a anorgasmia feminina é uma indicação. Existem tais aí para o pessoal de casa. Inclusive, profissionais da área de saúde indicam, né? Hoje eu tenho grandes amizades com urologistas, ginecologistas, que indicam o processo do Tantra realmente como ferramenta para poder ser complementar ao tratamento que vem fazendo. Eu atendo muito mulheres anorgásmicas. Que é muito comum. Muito comum, infelizmente. No meu consultório, e até na casuística nacional, mais de 85% das mulheres nunca tiveram orgasmo ou nem sabem se tiveram. Exatamente. É muita coisa, né? É muita gente triste, né? É muita gente. E eu tenho uma frase que fala, gente feliz não enche o saco de ninguém. Na verdade, assim, quem transa bem não enche o saco de ninguém. Porque o objetivo é, cara, a pessoa que tem um orgasmo, a gente quando tem uma descarga orgástica, que a gente tem uma descarga energética, a gente tem uma descarga hormonal, a gente tem toda uma liberação muscular, facial. Então, o orgasmo é um evento para o nosso organismo, né? Ele é um evento. E muitas pessoas não se permitem, por falta de conhecimento, por falta de se permitir experimentar no seu próprio corpo, junto com o parceiro, junto com a parceira. E não tem essa dúvida, né, das mulheres anorgásmicas ser um número muito... Que é diferente do homem, por exemplo. Sim. É muito difícil você ter um homem que fala assim, eu não sei se eu tive um orgasmo. O máximo que acontece, ele tem uma ejaculação retrógrada. Sim. Quando ele, por exemplo, ele tem um orgasmo, mas ele não ejacula. Aí ele não é que não ejacula, ele vai pra dentro do próprio corpo, absorve. Ele fica, será que eu tive? Será que eu não tive? Então, pros homens também tem uma indicação bem interessante aí, tanto no caso de ejaculação precoce, quanto nos casos de ejaculação tardia. E de impotência também, né? Porque trabalha essa musculatura peniana de uma maneira que você possa trabalhar ali dentro dos vasos cavernosos, trazendo mais potência pro músculo, né? E, consequentemente, né, as manobras, elas favorecem essa oxigenação do próprio órgão, fazendo com que haja mais recursos para a hora da relação.
E o próprio homem, ele desconhece o que nós chamamos de orgasmos de vale. Que, por exemplo, se o homem ele chega no processo ejaculatório, ele chega muito rápido na maioria das vezes. Ele chega, mas ele chega rápido. Se ele tem energia para reter essa energia, ele começa a experimentar o que nós chamamos de orgasmo de vale. Ou seja, ele vai para outro patamar de prazer que às vezes é tão prazeroso, ou mais até, que a própria ejaculação. Mas como ele tem esse condicionamento de que eu preciso descarregar aqui e no momento que vem, e na maioria das vezes o momento que vem é um momento muito mais rápido, né? Então ele não aproveita essa condição que ele poderia experimentar se ele retardasse um pouco mais, ou se pelo menos ele tivesse a preocupação de acompanhar a sua parceira dentro da relação, né? E aí quando a gente fala de ciclo da resposta sexual, isso fica muito evidente pra gente, porque pra quem não sabe, por exemplo, a gente passa pelo ciclo da resposta sexual, que são 4 etapas: desejo, excitação, orgasmo e resolução. E aí a gente tem o período refratário, que é o período que a gente precisa entre um orgasmo e outro. Eu sempre faço a comparação. O homem é igual um forno de micro-ondas. Você apertou os botões certos, ele liga, você tirou da tomada, ele desliga. Ou seja, o desejo é rápido, a excitação é rápido, o orgasmo às vezes é rápido demais aí. Mas essa parte da resolução, quando tá na adolescência, com 10 minutos ele se resolve, a vida vai passando, né? Às vezes, um mês de resolução. Precisa de um tempo maior entre um e outro. Como que a mulher? A mulher, ela vai passar pelas mesmas etapas, só que o desejo é mais lento, a excitação é mais lenta, o orgasmo demora um pouquinho mais para acontecer. Mas depois que aconteceu, irmã, eu digo, jogou o cabelinho para trás, nós estamos prontas para o próximo aqui. Essa é a vantagem aí, porque a mulher, ela pode ser multiorgásmica. Só que, o que muita gente não sabe é que o homem também pode se tornar multiorgásmico. Exatamente. Porque para o homem, orgasmo é uma coisa e a ejaculação é outra coisa. Só que nós aqui no nosso ocidente, a gente condicionou uma coisa a outra. Exato. Só que lá no Oriente isso não é verdade. Então os homens têm o que eles chamam de orgasmo de vale, eu chamo de orgasmo seco. Então eles conseguem ter vários orgasmos e ejacula só no finalzinho. Então faz uma diferença muito grande aí também essa questão do autoconhecimento, que pode ser tanto através da massagem, como através dos exercícios pélvicos também. Porque hoje em dia eu trabalho com os exercícios pélvicos masculinos. O vigor masculino aí. Então pode ser tanto de uma forma ativa, como de uma forma passiva. Mas vamos lá, vamos supor que o cara não tem conhecimento próprio. Uma maneira muito legal de fazer isso daí é através de uma massagem, para ele poder descobrir o potencial que o corpo dele é capaz de proporcionar a ele, certo? Sem dúvida, porque o que acontece? As pessoas perguntam muito essa questão, mas como é que eu percebo a minha energia? Você percebe a sua energia ou seu potencial orgástico a partir do momento que você proporciona isso como experiência para o corpo. Quando eu não tenho isso como experiência, eu desconheço. É como alguém dizer para mim, se eu nunca viajei, sei lá, numa aeronave de primeira classe. E as pessoas, poxa, viagem de primeira classe que vai ser surreal o teu descanso durante a viagem, uma viagem longa e tudo mais. Mas se eu nunca vivi a experiência, para mim tanto fez como tanto faz. Eu vou de econômica mesmo e tá ótimo, já tô feliz de estar viajando, né? Mas quando você tem a experiência, você fala, cara, eu quero mais disso. Né? Porque realmente é muito mais confortante, você tem um atendimento diferenciado. Então, dentro da relação, a mesma coisa. Né? Então, se você tá ali dentro de uma experiência orgástica que você não entende, se você não sabe que você pode mais, aquele mínimo te satisfaz por algum tempo, pelo menos. Depois passa a ser uma coisa tipo, será que tem algo mais além disso? E aí você começa a ficar um pouco mais inconformado, é quando você busca por novas informações. Então é importante a gente poder entender desse processo fisiológico, como nós funcionamos principalmente, para saber como eu posso desenvolver isso em mim. Eu preciso entender que isso existe. Então a massagem ela entra como esse recurso. Eu não sei como produzir, porém, um profissional habilitado vai trabalhar com as manobras lá que são essenciais para que você venha a despertar esse potencial energético e a partir daí, isso existe dentro de mim. Como eu posso ter mais disso também? E aí vem outros exercícios, como os exercícios de meditação, os exercícios que você tem feito com os homens, que tem sido incrível, eu tô acompanhando lá o canal, tá fenomenal. Então, você começa a descobrir um leque de opções que vão te trazer novos potenciais de prazer que antes você não conhecia. E a partir do momento que você conhece, aí sim, aí você consegue fazer um diferencial dentro do relacionamento. E aí isso cai numa coisa assim, fazer um sexo tântrico, esse sexo que dura horas. Então o povo acha que é horas. Não é assim, gente.
Porque realmente foi como o Divan falou aí, é uma filosofia. Sim. Então você dá uma namorada, aí você para, aí você faz uma massagenzinha, aí você faz um lanchinho, aí você para, aí você namora de novo, aí você vai. Então da hora que começa, da hora que o final de semana, assim, ó, o final de semana de lua de mel, aquele que nós estamos com a pausa, que nós estamos tranquilo. Mas não pense você que é horas, direção. Não é assim não, lindo. Calma, tem muita coisa atrás, por trás disso daí. O pessoal imagina que são horas de coito, né? Não. E aí vão sair lá com peeling, no mínimo, né? Então não... Vai sair da cor desse lencinho aí. Vai sair Da cor do lencinho aí. Não tem como, você vai sair assado, você vai sair descadeirado, não é essa a proposta. Eu costumo falar, as pessoas perguntam, mas qual é a diferença entre o sexo, digamos assim, o sexo normal? sagrado, aí existe o profano e o sagrado, né? Ah. Então as pessoas gostam muito de trazer esses termos. Falar a diferença entre o sexo profano e sagrado, e não quer dizer que um é melhor que o outro, né? Os dois são essenciais, desde que haja, já tá valendo. Então a questão é, a diferença entre o profano, que o profano, digamos, ele é inconsciente, ele não é proposital, ele não traz um nível de consciência ao ponto de você estar presente, né? O sexo sagrado é o contrário disso. É você estar presente, é ser proposital, é você realmente entender os níveis acontecendo, é você perceber principalmente o outro. E aonde também o olhar por si só basta, o toque por si só basta, o beijo por si só basta. Você é estar verdadeiramente ali com aquela pessoa. É saber que o cheiro do cabelo faz a diferença e você percebe, a textura da pele faz diferença e você percebe. Então, a diferença do profano e sagrado é presença. Por isso dizemos que o ato do sexo no Tantra, ele é meditativo. Porque a meditação é um ato de presença. Aí você perdeu metade da audiência agora, que o povo não tá tendo tempo nem pra meditar, ainda quer que medita na hora da nhanhação. Aí, ó, tá vendo você complicando as coisas aí? Mas olha, a pessoa que se propõe minimamente a trazer esse senso de consciência, que não precisa ser 2, 3, 4 horas, 8 horas, como comumente, né, os praticantes Comumente de Tantra. pra quem, né, lindo? Comumente pra quem? Somar o ano até 8 horas. Tem muita gente Vamos que trabalhar fala... com a realidade. Mas se você trouxer 5 minutos... Aí já também não precisa também, 5 minutos. A pessoa sai de 8 horas para 5 minutos. Não, cadê o equilíbrio? Mas 5 minutos de pelo menos uma preliminar bem feita nesse sentido, bom, entende? tudo bem. Pra depois ir pro bate-estaca de novo. Certo. Mas 5 minutos de olho no olho, de toque consciente, de querer estar ali propositadamente. Porque hoje, né, a gente tem um número de mulheres que seguem os nossos canais que relatam frequentemente que elas estão num relacionamento com um parceiro, mas que estão pensando, se não pensando na vida, pensando em outra pessoa, para poder manter o nível excitatório. Então, o que acontece? Porque se a pessoa percebe que é o outro que está ali, que é o cabelo daquele parceiro dela, que é o cheiro do parceiro dela, ela perde a motivação. E isso, para dentro de um relacionamento, é a morte, né? Então, a questão é a gente exercitar, nem que 5 minutos, percebendo nos olhos do outro, o cheiro do outro. O cheiro, para mim, é algo fundamental dentro do relacionamento, é o que motiva o nível excitatório, assim, de forma muito mais visceral. É instintivo, Exatamente. né? Feromônio é instintivo. Mas tem que ser praticado. Então, no começo, é uma maravilha, né? No começo, você quer... Nossa, você não vê a hora de ver a pessoa, de tocar a pessoa, de olhar nos olhos da pessoa. E depois, a coisa cai num senso comum, num descaso, aonde, de repente, não mais se importa com isso, né? E aí não existe mais o que eu chamo de empatia sexual, que é se preocupar com o outro, se colocar na posição do outro também. E aí, nesse caso, a posição também pode ser de forma literal, né? Às vezes. Então, é se preocupar, entender. Será que muita gente relata pra mim, meu marido quer que eu faça essas coisas, e eu não quero. Não existe empatia nenhuma nesse momento, né? Ou seja, ela se propõe para não perder o marido. E aí, vai haver uma dissonância no futuro que... Em algum momento, isso vai dar ruim. Exatamente. Em algum momento, isso vai dar ruim. Outra curiosidade que eu acho bem interessante aqui é que vou fazer pergunta de leiga de novo, hein? Bora. Toda vez que vai fazer massagem tântrica, tem que tocar o genital ou não? Olha, dentro da metodologia que a gente desenvolve, que está baseado em alguns pilares. A primeira parte dessa massagem é um toque sutil, suave, por toda a extensão da pele. Começa com um toquezinho com a polpa digital dos dedos, que tem por objetivo trazer esse despertar elétrico do próprio corpo, né? Então, quando você toca a camada externa da pele, a epiderme, você vai fazer com que haja um estímulo sensorial, que inclusive esse estímulo sensorial leva esse comando eletrônico, elétrico,
por uma glândula no centro do peito chamada glândula timo. Uhum. Engraçado é que se a gente perceber que essa glândula timo, ela faz ali uma composição de uma substância chamada timopoietina. A timopoietina não é putinha. Não é putinha. Não. Com tanto nome para substância eu produzir. também achei uma sacanagem. Não. Mas a timopoietina, ela é uma substância que vem dos linfócitos, né, dos linfócitos T, que se alojam na glândula timo e apenas com o estímulo do toque, ela se transforma nessa substância que tem por objetivo o reforço do sistema imunológico. Então, por esse objetivo só já seria, né, o suficiente. Que é a sensitive massage. Sensitive massagem, então apenas é com o toque. Exatamente. Você pode fazer uma sessão só de sensitive massagem, só desse toque sutil, suave. Né? Grávidas gostam muito de passar por esse processo, até porque o estímulo no genital geralmente vai estimular mais produção de ocitocina, e aí, para uma grávida, dependendo do momento, não é tão interessante. Né? Senão o bebê acaba vindo antes. Então a questão é, você pode fazer uma sessão apenas com essa técnica. A segunda técnica, aí sim, nós chamamos de Yoni massagem na mulher, ou Lingam massagem para os homens. Essa técnica, por objetivo, tem o reforço do sistema, do sistema muscular, né, de toda a infraestrutura adjacente ali da região genital, e aí sim você vai estar trabalhando com essas questões um pouco mais, às vezes, questão de ejaculação, da mulher no caso da anorgasmia, da insensibilidade genital. Então é necessário que haja também esse estímulo, né, mas não necessariamente obrigatório. Então, o Tantra, ele vem na massagem tântrica com esse objetivo. Existe também a aplicação do vibrador, né, de uma forma externa, para também o reforço, no caso da mulher ali, da estrutura do clitóris, na parte lateral. Ele favorece e facilita essa intumescência, né, esse fortalecimento da estrutura. E isso vai fazer com que essa mulher tenha uma ereção do clitóris para dentro, inclusive de uma forma mais satisfatória, e até mesmo para que haja a penetração e haja prazer na penetração, né, havendo essa parte de dentro ali, da parte intravaginal, onde essa parte do clitóris ela vai ser bem estimulada. Então, são 3, se a gente analisar aqui, foram 3 passos até agora na massagem, né? Sensitive, a Lingam ou Yoni, que é a parte das manobras genitais, e no caso da mulher, a gente ainda faz esse bônus do aplicador ali com o vibrador para que haja mais tonificação da estrutura. No caso da massagem, o Tantra em si não trabalha só com a massagem. A massagem ela é um grão de areia dentro desse universo, dentro desse leque de opções. Eu trabalho com um treinamento, por exemplo, chamado Ser Amor, o Caminho do Amor, que é uma imersão de 3 dias, onde nós vamos trabalhar de uma maneira muito lúdica, muito divertida, vários aspectos das meditações ativas do Osho, inclusive, que vão fazer essa provocação de novas substâncias que estão relacionadas ao aspecto sensorial e de expansão sensorial, onde você pode, ao final dos 3 dias, sair de lá com uma nova percepção de vida, inclusive. Isso também é o Tantra, né? É trabalhar com essa condição energética, com a energia de base, que afinal de contas é a matéria-prima de qualquer processo terapêutico, né? Uma coisa que eu acho muito legal é que muitas vezes, eu lembro quando eu tive uma terapeuta chamada Flávia durante muitos anos. E aí eu alugava o consultório dela para dar minhas aulas de pompoarismo. Então a gente fazia um bem bolado. Porque não adianta, todas não, mas a grande maioria das vezes que você traz uma questão física, um vaginismo, por exemplo, né, que é uma contração dessa musculatura muito forte. A gente tem os aspectos emocionais também. Então eu falo, eu vou ajudar a mulherada com a parte dos exercícios pélvicos, o aperta e solta, mas eu encaminhava para terapia, para poder trabalhar toda a questão emocional aí. E ela também do mesmo jeito. Então ela trabalhava as questões emocionais, mas falava, mas você precisa de um reforço físico aí. Aí ela mandava para mim. E muitas vezes ela indicava também as pacientes a fazerem a massagem tântrica. E aí o que era legal? A gente começa trabalhando com uma pessoa do casal, e aí essa pessoa ela desperta, e aí sempre acaba levando o parceiro. Sim. Então era bem interessante. Daí isso foram casos que eu acompanhei assim durante a minha jornada. Aí a mulher ia, conhecia, tinha aquela liberação, tinha terapia na cabeça, tinha os exercícios pélvicos e tinha a parte da massagem tântrica ali, então ela conhecia o orgasmo. Aí, gostei, agora eu quero fazer isso com o meu marido. Então, levava o marido junto. E depois eles acabavam fazendo cursos, né, de formação de casal para um poder fazer no outro. Então, essa construção, eu acho ela uma construção do ponto de vista do desenvolvimento sexual do casal, uma construção muito interessante.
Exato, é isso que eu ia perguntar, se existe uma forma de os casais aprenderem, porque às vezes, por exemplo, olhando do lado de cá, eu sou nordestino, a gente é extremamente machista por nascença, fomos criados assim, pensa, nossa, minha esposa vai agora para ser treinada com você sobre a sexualidade, é algo que à primeira vista para a gente, hoje não mais, mas assim, alguém que é leigo vai dizer, não, Sim. aqui não é interessante, agora Sim. se eu aprendesse e aprendesse para eu aplicar, talvez seria uma coisa interessante. Como é que funciona esse processo? Como é que alguém vira um aplicador de tantra? Não sei nem qual é a palavra que se usa. Vira um tântrico, né? Vira um tântrico. Porque o tântrico, ele é a pessoa que vive o tantra. Esse é o tântrico. Sim. Então, nós temos cursos voltados para os casais, né? E eu acho fundamental, porque senão começa a realmente dar uma distância muito grande. Né? Porque aí essa mulher começa a realmente experimentar, ter umas experiências de hiperorgasmo, por exemplo, né? E de repente ela chega dentro da relação e vai ver que, poxa, tá muito diferente arroz aqui. Com feijão. Pois é. Que mudou de executiva, vai querer andar de econômica? Não vai. Então, o ideal é que realmente, né, os dois possam caminhar juntos nesse sentido. E eu também cresci na Bahia, cresci em Salvador, a gente sabe o quanto, pô, peraí, como assim você vai botar culturalmente, né? Como exatamente. Assim, né? Gente, mas ó, isso aí não depende da região do país, não. Isso aí é universal. É universal. No norte, no sul, no sudeste, no centro-oeste. Mas lá acho que é pior, né, lugar. Minhas alunas de lá falam mesmo. A gente tem essa noção, né? Pra quem vive lá, sabe que realmente é algo muito forte dentro. Arraigado. Né? Exatamente. Então, o que é o grande problema? Né? Isso seria a solução. Né, que os dois pudessem caminhar juntos, fazer curso. Por exemplo, eu tenho cursos online que a pessoa não precisa nem saber que ela quer aprender. Uhum. Ela entra lá, compra o cursinho de massagem, um assiste a parte dele, o outro assiste, né, a parte dela, depois eles se juntam, vamos ver como é que é esse negócio aqui. Legal. Não precisa ficar me ligando, não precisa tirar foto e me mandar dizendo tá certo, não. Assiste lá, tá tudo bem, tá tudo certo. A questão é que o homem, aí é que vem um grande problema. O homem, ele acha que não precisa. Ele acha que já sabe de tudo. Meu querido, você não tem nenhum órgão parecido com o da mulher. Às vezes até tem o clitóris, né? Mas não é. Às vezes ele... Até tem. Às vezes você é só um clitóris que você tem aí. Às vezes baixa na Masterol aqui, né? Ai, gente. Mas a questão é, né? Você é um cara muito inteligente e pergunta... Olha, isso é legal, porque aí você pode ter a melhor pessoa para te ensinar, que é a sua parceira, para dizer, olha, é para cá, é para lá, sem levar pro coração, porque aí tem cara, também não tô fazendo certo, também não vou fazer mais. Aí não funciona. Mas existem hoje recursos de profissionais que estão habilitados a ensinar como você pode fazer, seja presencial, seja online, seja através de um e-book, de um vídeo gravado. Tem eu, né, gente? Exatamente, tem a Kátia aqui que vai ensinar direito, do jeito que tem que ser a coisa, né? E as pessoas, o problema grande é esse, primeiro quebrar esse tabu, esse homem entender que ele não entende de um órgão que não é parecido com o dele, ele entende do dele, né? Talvez um outro homem para fazer, de repente vai saber certinho, por quê? Porque eu sei como eu gosto, como eu me toco, né? E provavelmente como outros homens gostem, mas quando se trata de uma fisiologia diferente, a gente tem que baixar um pouco a bola, né? E ter humildade de falar, pô, peraí, isso aqui é um ser estranho. Como é que vai ser esse negócio, né? Então, aprender novas técnicas, se o homem quebra esse limiar, se ele quebra esse tabu, aí sim, aí ele começa a ter um grande ganho dentro do relacionamento e uma mulher feliz dentro de casa, principalmente, né? Eu sempre faço a seguinte analogia. Sexo, quando a gente fala de fisiologia, o órgão é o mesmo. Então, do jeito que funciona um, funciona outro. Só que é tipo igual carro. Uhum. Todo carro tem 4 rodas, um volante e um motor. Mas tem carro elétrico, tem carro a álcool, tem carro com 4 marchas, com 5, com 6 marchas. Tem carro que é só uma Kombi, tem carro que é uma Ferrari. Então, tem carro que liga na tomada hoje em dia, que até uns tempos atrás não tinha. Então, cada carro vai ter a sua especificidade. Exato. E na primeira semana que você troca de carro, você trocou... eu tenho um carro manual, aí eu troquei para um carro automático. Aí, então, automático é tudo igual. Não é. Tem sempre um botãozinho diferente, um negocinho diferente. Um vai de 0 a 100 em 4 segundos, o outro vai de 0 a 100 em 10 segundos. Tem uns que vai de 0 a 100 muito rápido, tem uns que demoram um pouco mais. Então, cada carro tem a sua particularidade. E o nosso corpo, ele é da mesma maneira. Cada parceiro, cada parceira que você tem a sua particularidade. Apesar da anatomia ser a mesma e da fisiologia ser a mesma, cada um vai ser acionado de uma forma diferente.
E é isso que o Givan falou. Eu acredito que vocês têm o melhor manual de instruções da vida, que se chama o nosso cônjuge, o nosso parceiro, a pessoa com quem tá contigo na cama. E também não se iludam achando que a primeira vez que você for dar uma volta de Porsche, meu filho, você tava com um Fusca na garagem. A primeira vez que você foi dar uma volta de Porsche, você vai saber usar todos os botões. Não é assim que funciona. Ao contrário até, né, Cláudia? Tem que ir testando. E a relação ela vai ficando gostosa conforme você vai se relacionando mais. Então, por exemplo, a gente hoje fala sobre a intimidade e cumplicidade. Você precisa, para você conquistar isso, não é do dia para noite e não é sendo um especialista em Tantra ou qualquer outra tecnologia. Você precisa ter mais tempo com essa pessoa, você precisa viver mais experiências com essa pessoa. E conforme você vai vivendo, você vai descobrindo quais são as particularidades, as preferências, né? E aí vai ficando gostoso. E às vezes a gente tá dentro de uma relação que, poxa vida, não foi tudo isso. Mas é conforme você vai vivendo essa relação, é que você vai melhorando ela. Ao final de uns 3, 6 meses aí, né, de repente, opa, agora a gente ajustou, agora tá legal e agora tá gostoso. Ele com 3, 6 meses, nós aqui. 18 anos, tu quantos anos? Fazer 10 de casado e 20 de relacionamento. A gente já tem que saber apertar os botões da Porsche. De olho fechado. Aí já tem que saber tem que saber trocar esse óleo de vez em quando aí, meu filho, porque senão nós vamos deixar essa correia cair, nós estamos perdidos aqui. Pode não. Givan, me conta uma coisa. Como foi que o Tantra entrou na sua vida? Nossa, essa é uma história interessante. Porque eu nem imaginava que existia isso inicialmente, né? O que eu fazia não tinha nada a ver com o Tantra, com o que eu faço hoje. Nada a ver mesmo, né? Qual era a sua área de base? Então, chuta aí, chuta. Então, não, mas chuta. Vamos deixar. Chuta, vai falar bancário. Não, vou deixar. Bancário. Não. Eu até trabalhei, assim, eu até atendia bancos, mas não era bancário. Era só quando tinha assalto em andamento. Ele era policial. Policial militar. Sério? Policial militar, a gente trabalhava num grupo chamado Rotan, em Curitiba. É um grupo de atendimentos mais premiums, né? E fiz curso com o pessoal da SWAT, enfim, né? Eu era um policial bem dedicado. E aí, eu lembro, teve um ano que eu fui dar um treinamento de jiu-jitsu na Alemanha, e quando eu voltei de lá, eu pensei assim, poxa, eu tinha dado o treinamento em inglês, eu falei assim, vou dar o treinamento em alemão. E eu sempre fui muito autodidata, nunca tive saco pra frequentar a escola, e eu mesmo entrava lá e fui aprender, descobri um site chamado Deutsche Welle, fui aprender alemão, para poder, quando eu voltasse lá para dar outra aula, fosse em alemão. Nossa. E aí nisso me parece um pop-up, né, de uma massagem que prometia, assim, algo realmente revolucionário, né? E eu falei, nossa, polícia na farda, tem quem gosta e quem odeia, né? Mas eu falei assim, pô, polícia na farda. E na época eu já fazia dança de salão. Eu pensei assim, né? Faz uma captação na farda, leva pra... Multifacetado. Captação, pega o lead. Exatamente, pega o lead ali. Qualifica. Exatamente, né? Topo de funil, vem convertendo. Durante o serviço, a gente ia fazendo a captação. Chegava, né, no horário que pudesse ter de folga, a gente fazia a seleção. E aí levava pra dançar e eu pensei, por que não finalizar com essa massagem aí maravilhosa que estão prometendo, né? Uma tal de massagem tântrica. E aí lá vai eu, entrei no link, fui descobrir que tinha uma escola em Curitiba e fui lá pra verificar. Falei, como é que é? Quanto que custa? Tal. Fiquei namorando o processo todo durante uma semana e lá vai eu fazer a tal da massagem tântrica finalmente, né? E aí descobri lá que eu tinha que aplicar a massagem numa modelo. E aí eu pensei, nossa, mas uma mulher de verdade, ele é, e linda, linda. Eu falei, rapaz, não sei se vai dar certo isso. Aí ele falou assim, Givan, ó, você tem que se comportar. Eu falei, não, que é isso, né? Eu sou um cara educado, não vou fazer nada que você não diga pra fazer, né? E então naquele momento, houve uma quebra de várias expectativas ali, porque em algum momento eu pensei assim, o tesão do homem tá no bolso. Eu pensei, cara, eu já paguei, eu vou prestar atenção, porque eu até então tava admirando a paisagem. E eu falei, quer saber, eu vou prestar atenção no que ele tá dizendo pra fazer. E eu fui fazendo ali. E aí eu saí de lá meio esquisito. E o que eu notei naquele momento? Que um dos elementos que eu tinha entrado no curso desapareceu, que foi o processo erótico. Falei, cara, eu tava tocando uma mulher nua e não tinha o processo erótico. Falei, nunca experimentei isso, né? Essa sensação. E fiquei muito animado e ele falou assim, cara, agora pratica. Naquele dia, inclusive, era um dia de faxina. Cheguei em casa, olhei pra minha diarista. Falei, deita aí que eu vou te fazer uma massagem. Expliquei pra ela como era a massagem, ela falou, você quer me comer? Eu falei, não crie expectativas. E aí até hoje ela fala, 15 anos depois, né, aquela massagem, nunca mais, né?
E aí, o que aconteceu? O que eu percebi de pessoas que recebiam, né, esse presente? Que as pessoas viviam uma experiência extracorpórea. Eu falei, nossa, viu Jesus, viu o pai que morreu, viu o Espírito Santo. Eu falei, caralho, vocês estão vindo drogados fazer esse negócio. E aí eu fui entrar em contato com um cara que tinha me dado o curso. Eu falei, cara, tá acontecendo isso. Ele falou, você tem que passar pela sessão para você entender o que tá acontecendo. Eu falei, ih, ferrou. Eu falei assim, ó, eu pego lá a periquita da moça, ela vai pegar no meu peruzinho também? Ele vai. Eu falei, pô, aí ferrou, por quê? Porque aos 33 anos, na época, eu tinha um quadro severo de ejaculação precoce. Então eu pensei assim, ih, essa massagem não vai durar 2 minutos. Eu falei, pô, e era, né, na época pra mim já era caro pagar aquela sessão. E aí eu falei, pô, mas pra 2 minutos, ele falou assim, ó, mesmo que você venha ejacular, a massagem não vai parar. Eu falei, eita, e aí ferrou, né? Porque aí vai esfolar o bicho. Eu fiquei pensando como seria isso. Ele falou, conversa com a terapeuta. Quem era a terapeuta? A modelo linda que eu tinha feito a massagem. Eu falei, porra, lá vai eu passar vergonha 2 vezes. E qual não foi a minha surpresa quando eu fui viver a experiência, né, de receber a massagem e meu corpo começou a reagir de uma maneira que eu nunca tinha visto. Já nos primeiros toques, perdi o controle abdominal, aquilo começou a fremitar. Eu falei, meu Deus, né? Quem é você, meu pai, né? Quem tá chegando aí, né? E aquilo, o corpo inteiro começou a vibrar de uma maneira muito diferente do que o de costume. E ela foi para as técnicas genitais e por meia hora eu não ejaculei. Eu falei, tô curado, né? Melhor que Igreja Universal, porque aí eu já saí dali pronto pra... E aquilo foi outra novidade. Eu falei, gente, eu nunca tinha passado um estímulo excitatório por tanto tempo. Imagina, para quem não durava 2 minutos, meia hora é uma eternidade, né? Bom, algo muito gostoso que eu fui vivenciando e foi vivendo esses patamares do nível de prazer que eu nunca tinha experienciado. Eu saí dali querendo correr 15 quilômetros e é muito legal porque até hoje, quando eu subo no palco para dar uma palestra, fazer um show, qualquer outra coisa, eu sinto a mesma energia, né? E toda vez que eu vou realmente me dedicar a um trabalho, esse desejo de fazer, sabe? É algo... É até difícil de explicar. Porque é algo que me faz brilhar os olhos quando eu estou realizando. Porque é uma energia tão forte que vem de dentro e é uma energia, ao mesmo tempo, de percepção de realização muito grande. Né? Não só de me sentir realizado, mas como de fazer acontecer. Então, depois que eu experimentei isso, não tem o que eu não faça na vida, né? É aquela pulsão de vida. Exato, como diria Freud, né? Pulso de vida. Exatamente. E eu acho que a energia da sexualidade, ela nos permite isso em vários momentos, em vários aspectos. Eu agora tenho estudado muito... Trouxe aqui já em outros episódios aí, tô praticando a meditação, ainda é um tempo curto, mas para mim é um tempo longuíssimo, porque eu fico de 15 a 18 minutos ali em estado meditativo. E uma coisa que eu percebi que inclusive eu falo até para as minhas alunas que praticam aperta e solta, quando a gente ativa a energia do chakra básico, né, que é essa energia do chakra pélvico ali e tal, juntamente com a meditação, e se você adiciona isso aí à respiração, eu ainda não experimentei essa sensação, mas já vi vários relatos de pessoas que dizem atingir o orgasmo quando estão meditando. O que eu acho interessante, mas vai ficar para a próxima temporada. Eu tô tentando. Conseguir, tu me ensina. Tá bom. Mas por quê? Porque a gente junta várias técnicas. Então vem ali os exercícios do assoalho pélvico, que querendo ou não a gente tá trabalhando com a musculatura. Aí você acaba ativando a energia da Kundalini. É porque vocês não viram, mas a gente estava falando aqui nos bastidores que ele atendeu uma paciente que trouxe o Yoni Egg, que são cristais que são colocados dentro. Yoni da massagem da Yoni. Quando ele falou, Isso! Yoni em sânscrito significa portal da vida. É o nome em sânscrito relacionado ao órgão genital feminino. Então aí coloca uma pedra que pode ser um cristal de quartzo rosa, de quartzo verde, de jade, do que você quiser trabalhar dali na energia, juntamente com os exercícios respiratórios e com o trabalho meditativo. Eu estou caminhando, vamos ver se eu chegar lá, literalmente eu te conto. Vai chegar. Mas tem muito isso daí. E aí, já que a gente tá falando dessa parte da energia, gente, eu acredito muito na questão energética e a energia do nosso chakra básico é a energia da criatividade. É a energia, quando o povo fala assim, tô com... Uma vez eu peguei o caso de um paciente, de um rapaz, ele veio conversar comigo e falou, Kátia, ele era publicitário.
E publicitário vive de Tem que tá. criatividade. Aí ele foi e falou, ai, porque eu não tô mais conseguindo trabalhar BBB, bababá, porque as pessoas, eu não sei o que acontece, que elas têm um poder de vir conversar comigo e me contar as coisas da vida, Terapeuta. né? Aí eu falei bem assim, ó, Terapeuta nata. vai dar uma namoradinha bem boa, mas sem autocobrança. Não é pra transar, pra gozar. Não, você vai pra transar só pra se divertir. Esquece que tem que gozar, esquece isso. Porque aí você tira Aproveita o o peso da responsabilidade do bendito do orgasmo, ficar, mas tem que ir pra gozar. Não tem. Só se diverte no processo, só presta atenção no cheiro e tudo. Aí, beleza, a gente tava numa formação, isso aí. Aí passou, a formação eram 7 dias. Aí a gente conversou logo no primeiro dia, passou mais uns 4 dias, ele veio. Dei aquela namorada, aí veio falar, menina, você acredita que ontem dei aquela namorada e hoje, de manhã cedo, eu fui trabalhar, abriu, tive uma ideia maravilhosa no trabalho. Por quê? Porque a gente tá falando de energia da criatividade. Então, a energia da nossa sexualidade é a energia da criatividade. Sim. É a energia do dinheiro, Sim. querendo ou não. Esse povo que tá tudo bloqueado aí na vida, vai transar, entendeu? Vai se permitir, porque permitam-se desfrutar do processo. E a energia que circula o nosso corpo todo. E aí, quando a gente vai falando de energia, tem um outro assunto que eu acho muito legal que você fala, que é o tal do neomagnetismo. O que é esse tal de neomagnetismo? O neomagnetismo, ele é uma junção da ciência com as técnicas de magnetismo que a gente conhece até o momento. E por que neo, né? Porque realmente é algo que a gente tira do misticismo, né? Desse algo que parece muito subjetivo e traz para a realidade das pessoas, né? Eu criei esse método terapêutico para que realmente não só a gente possa trazer um processo de cura, fortalecendo, né, o sistema imunológico, trabalhando com algumas patologias relacionadas à parte emocional, física, mas também e principalmente trazendo esse entendimento que as pessoas possam ver através da luz da ciência que o nosso corpo ele é um fenômeno da natureza, né? Então, o neomagnetismo, e só no neomagnetismo é que vocês vão ouvir falar sobre uma teoria. O neomagnetismo foi baseado num processo, num estudo do Dr. Fritz Albert Popp, é um PhD alemão em física, onde ele comprova que cada célula do nosso corpo emite luz. E essa teoria é chamada de teoria de biofótons. E ele comprovou também que existe a possibilidade de você conduzir essa luz para determinadas partes do corpo, através, né, de cada célula, fazendo com que esse corpo se restabeleça de uma enfermidade, por exemplo. Então, quando a gente vê o reiki, a gente vê o passe, né, o passe espírita, ou passe em qualquer outro lugar, uma imposição de mãos, né? Existem várias imagens que mostram Jesus fazendo essa imposição de mãos. Jesus curava através do magnetismo. Então, o que acontece é que nós temos o poder de curarmos uns aos outros. Na verdade, de nos autocurarmos, mas com, né, realmente a outra pessoa fazendo esse pezinho aí que empurrando um pouco mais, né? Ou seja, nós somos grandes facilitadores de curas um do outro. Então, o neomagnetismo ele vai trabalhar justamente com isso. E existe uma ciência porque muita gente pensa assim, Givan, mas você coloca a mão lá, a pessoa já começa a tremer, existe um preparo antes, né? Não é uma coisa que, claro, se você apenas fizer imposição de mãos, você vai estar emitindo uma radiação. Porém, será que essa radiação é uma radiação positiva, é benéfica para aquele momento? Existe muita coisa que, teoricamente, cura, mas que se você colocar de forma errada, causa um grande prejuízo, não é verdade? Claro. Então, eu me preparo para vivenciar esse momento. Então, eu vou trabalhar através de respiração, som, movimento, e aí eu vou, dentro dessa preparação, eu vou daí sim trazer a intuição daquilo que eu quero para aquela pessoa. Então, o neomagnetismo ele vem com essa proposta, primeiro, de clarificar, tirar do misticismo, tirar essa roupa do mago, tirar essa capa do mago, e mostrar como é orgânico, como é fisiológico, e que você tem essa potencialidade. E aí sim, todo mundo tem? E todo mundo tem. Todo mundo tem. Alguns numas frequências um pouco mais baixas, outros, quem se prepara, quem trabalha nesse nível de espiritualidade, nível de terapêutico, né, para ajudar outras pessoas de alguma forma, ela se coloca numa posição onde o corpo por si só ele já se prepara para aquele momento, né? Agora, se você tem uma instrução, melhor ainda, porque aí você vai fazer exercícios que são potencializadores, isso. E aí sim, né? Aí você consegue fazer um trabalho realmente positivo para aquela pessoa, dependendo do que ela esteja precisando. Dor de cabeça, dor do coração partido,
Dores físicas e dores emocionais. Dores físicas e emocionais. E a gente já tratou, inclusive, tem algumas experiências, até pessoas com fibromialgia relataram realmente uma semana sem passar por aquelas dores que passavam normalmente, Relaxamento, né? né? E aí o neomagnetismo é uma terapia complementar do Tantra ou são coisas distintas? São coisas distintas e complementares e até mesmo podemos dizer que podem ser aplicadas ao mesmo tempo, né? Porque o Tantra ele vem como a estrutura e o neomagnetismo ele é uma ferramenta, assim como a massagem tântrica. Então, o Tantra ele vem como uma filosofia, uma estrutura macro, e aí eu posso escolher a ferramenta que eu gostaria de aplicar naquela pessoa. Então, por exemplo, tem pessoas que vão falar, dependendo da situação, anorgasmia. Eu posso tratar com neomagnetismo, mas seria ainda mais potente se ela fizer uma massagem tântrica. Né? Eu posso tratar pessoas que estão dentro de um quadro depressivo leve ou de ansiedade dentro de uma imersão de 3 dias. Posso lá dentro, ela vai acontecer essa manipulação de energia, mas ela pode também passar por uma experiência com a massagem ou outras técnicas que vão potencializar o trabalho que ela fez anteriormente. Então, é sempre complementar, né? Então, é sempre complementar. Agora, a ideia do neomagnetismo e o que as pessoas gostam de ver normalmente é porque a gente faz aquela passada de mão e as pessoas se movimentam, né? Então, parece mágica, parece que está acontecendo um fio invisível e, de repente, essa pessoa está sob o seu comando. E o ser humano tem muito isso, né? Nossa, eu quero aprender essa técnica para controlar o outro, né? E dá conta de controlar nem você. Mal sabe, né? Mal sabe. Então, acabou se difundindo uma série de outros terapeutas também que trabalham com essa técnica, e aí não seria o neomagnetismo, né? Porque neomagnetismo é só pelas pessoas que passam pela nossa escola, mas trabalham também com técnicas de magnetismo, com outros fundamentos, mas que fazem também, às vezes, até mesmo o mesmo resultado. E aí fica essa coisa onde tem um corte lá, que a pessoa tá passando a mão ou tá fazendo um movimento e a outra pessoa tá frimitando, né? Tá respondendo, tá sendo um corpo responsivo. E aí fica uma coisa parecendo, nossa, né? Misticismo. Ele tá controlando aquela pessoa de alguma forma. E existe esse potencial, não de controle, mas de interação energética. Então, por exemplo, eu tenho um dos cursos que é o Como Entrar na Mente dele. E a gente usa do magnetismo para você adentrar o campo energético dessa pessoa e aí você permear ali os pensamentos dessa pessoa. Não quer dizer que essa pessoa vai voltar com você, porque o que mais tem é gente querendo voltar com o ex-namorado. Pensa num dinheiro mal gasto. Traga o amor de volta com 3 magnetismos. E aí o que acontece é que as pessoas... Podia ser fácil assim, né? Gente. Mal sabe o problema que às vezes tá arranjando. Não pode fazer a repulsão. Se livra! Como se livrar do ex em 3 neomagnetismos? Aí eu acho que era mais interessante. O que acontece é que as pessoas, por algum motivo, né? E aí cada um tem o seu, elas querem essa pessoa de volta e aí elas imaginam... Poxa, burrice chama isso. Desculpa, falei. Eu vou entrar na cabeça... Falta de juízo. Eu vou entrar na cabeça do outro, né? Você vai, de verdade vai, porque não é na cabeça, é no campo, né? O nível de consciência, inclusive, ele não tá no corpo. O nível de consciência, ele tá nesse campo energético que nos permeia fora. Inclusive, isso testado cientificamente. Então, você pode adentrar o campo. Essa pessoa talvez venha em forma de lembrança, em forma de sonho. Agora, ela escolher voltar com você é uma opção ainda dela, né? Ainda é uma opção dela. Mas, enfim, as pessoas eu acho que usam muito de uma maneira... acaba sendo até distorcida, não sei se eu fiz bem ou se eu fiz mal, mas metade dos nossos alunos, aliás, são do meio corporativo. Então é um pessoal que usa para fechar negócios, usa para fazer mais vendas, aí eu já acho bacana, eu já acho legal. Não é, lembrando mais uma vez, não é limitando ali o poder de decisão do outro, né? Mas é fazendo com que o seu produto, o seu serviço, ele possa realmente demonstrar aquilo que ele faz na vida do outro de uma maneira que o outro queira resolver um problema, né? Tem um livro chamado Capital Sexual, né? Que é bem interessante. Isso, Capital Erótico. Capital Erótico. Isso, fala sobre isso, exatamente. E falando em livro, como é que entrou aí o Sex Mind aqui? Esse é um dos nossos filhos, né? Sex Mind, nada menos que extraordinário. O Sex Mind, ele nada tem a ver com a forma e sim com a essência. A capa, eu acho que diz tudo, né? Porque é uma quebra de paradigmas, é uma quebra também de expectativas. E o Sex Mind fala de uma mentalidade sexy. Ele fala de uma questão onde você não é uma questão estética, é uma questão de se auto-perceber. E a gente fala muito sobre a distorção da autoimagem também, onde de repente eu tô magro, mas me enxergo gordo,
Eu recente ganhei uns quilinhos até, Kátia. Né? Não sei o que aconteceu, mas... Menopausa. Mas você tá... nesse caso, andropausa, né? Mas o que acontece? Ainda assim, as pessoas falam, mas você ainda tá magro. Eu falei, cara, eu era mais magro ainda. Eu era mais magro ainda. E aí, é engraçado, porque eu vou nas lojas para comprar roupa e eu quero comprar roupa de PP, infantil, e não cabe. E aí, quando eu vou pro provador, eu falei, caraca, mas tá apertado. E aí, quando vê, eu tô usando já roupa de hominho, né? De gente grande. Pelo menos no tamanho P da Ering, que geralmente é grande, né? Então, essa distorção de autoimagem, dessa falta de percepção, é que faz com que a gente não se coloque, às vezes, numa situação favorável diante da vida. Seja para conquistar alguém, seja numa vaga de emprego, seja na hora de uma apresentação. Então, o Sex Mind, ele traz ferramentas, é um livro muito ferramental, porque ele traz exercícios de autopercepção, ele fala sobre massagem tântrica, ele ensina a fazer a massagem tântrica, ele fala sobre as 5 linguagens do amor, ele faz, inclusive o teste está inserido no livro também, e é muito bacana porque as pessoas entendem um pouquinho dessa história das relações humanas, entendem desse processo de autopercepção, do processo de autoconhecimento, fazem os testes, aplicam em si, aplicam nas pessoas que estão à sua volta, e elas começam a ter uma visão que elas não tinham antes. Né? Então, até mesmo dentro da relação amorosa, aí elas começam a aprender algumas técnicas ali, que é o mínimo detalhe, já faz total diferença. Então, esse é o objetivo, é um livro pequeno, de fácil leitura. Esse aqui é meu, já adquiro o seu, depois você aproveita e conta aqui onde é que a gente Eu já tenho o meu, mãe. Kátia também já E tem. falando em livro, a gente sempre pede para os nossos convidados trazerem alguma sugestão de livro que te influenciou, que te mudou, para a gente sempre deixar. Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um documentário, pode ser uma série. Que fez a diferença, assim, para você, para deixar de sugestão para a galera. Tá, eu vou falar de um livro e vou falar de um filme, então, né? Ótimo. Porque o filme até parece que não tem nada a ver, mas tem muito a ver. Um livro que, assim, mudou a minha percepção sobre o outro é As 5 Linguagens do Amor, do Dr. Gary Chapman. É obrigatório. Eu não falo que é uma opção você ler esse livro. Ele é obrigatório. Por quê? Porque ali você vai entender que, às vezes, a forma como você está se comunicando, da sua percepção de mundo, não é a forma com que o outro entende. Exato. Né? Então, se você está dentro de uma relação amorosa, inclusive, se você não está disposto a se comunicar também na linguagem do outro, não tem por que você estar numa relação. Muita gente confunde isso com carência. Eu não sou obrigado a atender a carência dos outros. Não tem problema, meu querido. Na segunda-feira sempre tem alguém que não está fazendo nada e vai atender essa linguagem. Então, não é verdade? Então a questão é essa, o quanto você... Às vezes na quarta. Às vezes A questão é o quanto você está disponível para poder fazer a coisa acontecer nessa relação. Então entenda a linguagem do outro. Mas não é a minha, para mim tanto faz eu dizer eu te amo. Eu lembro muito de um vídeo seu, Kátia, que falava sobre as 5 linguagens. Exatamente, e a Kátia falava assim, você tem que falar com a sua boquinha, isso ficou na minha cabeça. Tem que falar com a sua boquinha, eu te amo. Eu lembro como se fosse, é um vídeo antigo, inclusive, né? Antigo. E é necessário, a minha linguagem é palavras de afirmação e toque. Né? Se a pessoa não dizer eu te amo, e dizer com a boca, eu ouvir a voz dela, se ela simplesmente só ficar fazendo serviços para mim, na minha cabeça eu contrato uma diarista e faz a mesma coisa, né? Então o eu te amo para mim é muito importante. Então você precisa se colocar à disposição do outro também, se a sua linguagem é daquela forma. Assim como atos de serviço para mim é o terror, né? Porque sempre tem alguém que quer que eu lave a louça. E aí eu falei, meu Deus, já terminei relacionamento nessa coisa de ter que lavar a louça. Mas compra uma lava-louça, gente. Mas aí você sabendo disso, cara, às vezes... E eu você lembro comunica, né, que não é a sua linguagem. Às vezes é um prego, às vezes a pessoa fala assim, arruma essa torneira pra mim, e você olha e fala, mas você poderia fazer isso. Quando você não entende a linguagem do amor do outro. Quando você entende, você vai lá e só dobra, só ajusta, e aí você, nossa, né, que relacionamento maravilhoso. Então, As 5 Linguagens do Amor é um livro essencial para qualquer tipo de relacionamento. Nas empresas hoje, a gente, dentro dos treinamentos corporativos, eu chamo de as 5 linguagens de valorização pessoal, e isso funciona também no meio corporativo de uma maneira extraordinária. É aquele funcionário que tem a necessidade de um tempo de qualidade para você entender ou internalizar alguma nova função. É um profissional que tem necessidade de validação quando ele faz alguma coisa certa, ele se sente valorizado, né? É a linguagem do amor dele. Então é algo extraordinário quando você aplicar realmente o que o Dr. Gary Chapman ensina nesse livro. Um filme que mudou a minha vida é um filme chamado Catch Me If You Can. Prenda-me se for capaz. Leonardo DiCaprio. E por que mudou a minha vida? Porque eu percebi que tudo é possível. Tudo é possível, se você acredita que é. Né? Ele, em algum momento, ele se tornou o personagem que ele criou. Um outro
filme muito parecido, é um filme brasileiro chamado VIP, que conta a história de um cara que se passou pelo filho do cara da Gol. do cara da Gol. Ele é um... Constantino. Exato. E aí, depois eu analisei aquilo, eu falei, cara, em algum momento ele acreditou de verdade que era aquilo. E aí depois você começa a ver notícias de um policial que não era policial. Essa semana, educadora física presa passando por médica e ela achava que era Exatamente. na cabeça da cardiologista infantil. E o que mais me chocou da história do Bebê reborn. Bebê reborn. O problema não é o bebê reborn, o problema é o relacionamento reborn. Tem que um você acha monte que é aí, de verdade. Tem um monte aí, hein? E aí, o policial, em especial, ele entrou como capitão, depois ele mesmo aumentou a divisa dele para major, e ele fez uma das maiores apreensões de drogas no Rio de Janeiro, até hoje. O cara dava treinamento pro BOPE, perguntaram para ele aonde ele aprendeu essas técnicas, ele falou, eu assistia vídeo no YouTube de técnicas israelitas. Então, claro, não é certo, não é o que a gente vai motivar as pessoas a fingirem ser o que não são para de repente entrar numa situação que possa colocar inclusive a vida de outras pessoas em risco. Mas quando você entende que você pode ser o que você quiser, e a partir desse momento, eu pelo menos entendi que essas pessoas acreditavam que eram e se tornavam, e eu acrescentei uma outra coisa, é acreditar que é e se preparar para ser. Então eu acrescentei um único detalhe. Então, até mesmo o projeto da comédia me veio com uma ideia de que, poxa, eu posso ser, mas aí eu quero me preparar para ser, eu vou estudar a Kátia, como ela faz, eu vou estudar o Marcelo Marrom, que é uma outra referência para mim. Eu entrei em contato com outras pessoas que dão curso sobre aquilo e falam sobre aquilo para ser a minha melhor versão. Enquanto isso eu vou testando, e eu vou fazendo, e eu vou melhorando. Então, eu posso ser, mas também eu tenho que entender como eu posso me preparar para ser. Muito bom. É isso. Maravilha. Fake it till you make it. É uma frase bem americana que fala, enquanto você não dá conta de ser, finja até você ser aquilo. Eu acho que esse é o melhor exemplo de magnetismo que a Sem gente dúvida. tem. Então, O pensamento literalmente atrai. Sem dúvida. lógico. Então tem muita mulher que fala assim, eu tenho o dedo podre pro amor. Não, linda, não é muda esse pensamento seu aí, sabe? E é mudança de comportamento, é você, como é que você tá agindo com você mesma. Porque se você só tá atraindo esse tipo de gente, quem é que tá atraindo mesmo aqui assim? No caso, tu mesma, né, linda? Então, a gente acreditar realmente no nosso potencial, a gente trabalhar o nosso potencial, a gente se melhorar como ser humano, até mesmo para atrair coisas melhores na nossa vida, depende da gente. Então, eu realmente acredito muito que a gente atrai aquilo que a gente vibra, que a gente emana, que a gente pulsa. Então, você quer atrair gente boa, seja uma pessoa boa. Isso aí. Fica a dica. Arrasou. Ivan, essa câmera aqui é toda sua. Deixa aí como é que as pessoas te encontram, como é que adquirem seu livro. Foi um Vamos papo lá. assim incrível. Maravilha. Vou aproveitar, posso fazer um convite também? Deve. Pode. Legal. Olha, nas redes sociais, né, se procurar lá Givan com J, givan.pramode, vai cair no meu Instagram. Se colocar Givan no Google, vai ter os canais lá do YouTube, vai ter também lá os canais de outras redes sociais, das redes vizinhas, como se diz, não é? E pro livro também é só mandar um direct, a gente atende as pessoas lá individualmente, a gente tem um atendimento personalizado, então todo o contato pode ser feito através do Instagram. E quero também deixar um convite para que vocês venham conhecer na Masterol uma comédia tântrica que é o humor com propósito. É onde a gente desmistifica toda essa questão do tantra, a gente tira o tantra da marginalidade, mas de uma maneira muito divertida, de uma maneira também muito inteligente. E tá sendo assim um projeto que eu tô realmente amando fazer. Eu lembro da Kátia falando para mim, depois que o bichinho do palco te picar, você não vai querer largar mais. E a primeira vez que eu fiz, eu já mandei uma mensagem pra Kátia, falando assim, pô, Kátia, eu fiz lá a primeira vez, meu Deus, tô realmente encantado com o processo e as pessoas estão realmente abraçando esse projeto junto comigo. Então fica o convite, venham conhecer o Namasterol, de repente o seu primeiro passo no Tantra possa ser do humor, né? Eu vi recente uma comediante falando, né, que o humor não é para fazer bem, o humor não é para fazer rir, o humor é para fazer bem. E eu acho que o Namasterol atende esse convite e fica esse convite para que as pessoas possam conhecer o Namasterol, venham conhecer também, né, as nossas atividades. Vai ser um prazer verdadeiramente, porque afinal de contas... Prazer, o seu negócio. Exatamente. Que maravilha. Obrigado. Meus amores, gente, minha voz tá indo embora e a gente tá só começando Opa. a temporada. Vai, dá o recado. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, a gente encontra você
aqui. Se você está nos assistindo pelo YouTube, já clica aqui, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo nos seus grupos de família, nos seus grupos de amigos, para que mais e mais pessoas possam conhecer trabalhos como o de Ivan, de tantas pessoas incríveis que passam aqui nessa bancada. E se você está nos ouvindo aí pelo Spotify também, se inscreve no canal e avalie o canal com 5 estrelas para que mais e mais pessoas possam receber esse nosso conteúdo. A gente vai ficando por aqui e esperamos vocês na próxima quarta-feira. Quarta-feira, às 19h, estamos por aqui. Valeu, Beijos, tchau, tchau.